pessoal, tudo bem com você que está nos ouvindo aí nesse momento? Chegamos para mais um episódio do Pod Vida, esse podcast que tem como objetivo gerar vidas, falar de vida. E hoje a gente vai estar recebendo aqui a Fernanda e a Silvana. Elas trabalham na casinha, elas vão explicar mais um pouco para a gente o que é esse projeto, como elas trabalham, como elas estão gerando vida através da vida delas. E eu peço que você compartilhe com seus amigos, que vai ser bem legal. Não é não, Felipe? E aí, galera, Felipe aqui falando com vocês, mais um podcast, Pod Vida na área. Nós queremos agradecer a todos vocês que já estão nos abençoando, compartilhando, botando no grupo de família. Muito bom ver isso aí. E os feedbacks também estão sendo ótimos, graças a Deus. Queria falar também, fazer um merchan antes da gente começar, da Melhor Grão, que patrocina a gente aqui, dá um apoio muito bom pra gente aqui, a cafeteria no Nova América. Você que quer vir aqui tomar um café de segunda a sexta, horário comercial, pode vir pra cá, tem um café top, tem pão de queijo, tem almoço, vai ser muito bem recebido aqui nesse lugar. É um anexo do Shopping Nova América. Você entra aqui no anexo, no office, do lado da parte que tem ali uma secretaria ao lado, é a cafeteria. Então, só falar Melhor Grão, vir aqui tomar um café. Também temos nossos apoiadores, a G2 Publicidade, uma empresa de envelopamento. E, como a gente sempre fala, o envelopamento está em ascendência e envelopamento doméstico, então tá bem melhor. Você pode envelopar sua geladeira, fogão, domésticos afins, armários, então pode ir lá. E a gente está com cupom hoje, né? Hoje, especialmente, a gente vai estar com um cupom de 10% de desconto. A palavra é Eu Vi o Pod Vida. Eu vi o Pod Vida, tá bom? Então eu escutei, eu vi, o que você falar lá em relação, vai ter um telefonezinho na descrição lá do vídeo. E na cafeteria, beleza, só vim falar aqui na cafeteria, eu vi no Pod Vida, você vai ganhar 10% de desconto no que você consumir, tá bom? Show de bola. Vamos lá, estamos aqui com essas duas meninas, Sil e Fê, né, para os íntimos, e a gente quer que vocês se apresentem um pouco pra gente começar esse bate-papo, falar um pouco da casinha, falar da vida de vocês também, apresentar vocês pra essa galera e todo mundo saber o quanto de vida vocês têm gerado aí no caminho da vida. Vai lá, Sil. Legal. Jogou pra Fê. Vai. Eu sou Fernanda. Mais perto. Meu nome é Silvânia. Eu sou uma das responsáveis, né, lá pela Casa Crescendo, que a gente chama de casinha. Acho que é mais fácil. Mas aí é @Casa Crescendo, né? O nosso Instagram, mas é Casa Crescendo com Mais Amor, que fica lá no Para Pedro, que é uma favela ali em Colégio, subúrbio do Rio de Janeiro, né? Pertinho da estação de metrô. Irajá? Colégio. É Entendi. entre o metrô de Colégio e o Guanabara de Irajá, mas ali é Colégio. E isso é pra mim o que eu faço de principal, né? Mas aí eu estudo também, agora eu tô estudando, tô trabalhando, a vida é bem corrida. Sou da Assembleia de Deus Missão Vida, Fernanda também é de lá, pastor Tony e pastora Silvana. E é isso, tô feliz pelo convite, obrigada de poder estar aqui hoje com vocês. Sei que vai ser uma manhã muito proveitosa. Legal. Amém. Fala, minha empresária. Fala, minha empresária Fernanda. Queria agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, por compartilhar um pouquinho, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho lá com as crianças, né? Eu me chamo Fernanda. Como a Sil estava falando, eu também trabalho em 2 segmentos diferentes, né? Primeiro eu sou dona de casa, o outro eu trabalho com gelo, né? Uma distribuidora de gelo. E nós temos também um trabalho com buffet de festa, que ajuda a arrecadar rendas para a casinha, né? E lá na casinha, como a Sil falou, eu sou a secretária dela. Ela é responsável. Eu fico na retaguarda, como a Sil falou. Já começamos com segredo. Fico na retaguarda. Você tá com dinheiro, Sil? Fico na secretária, porque ela fica no dia a dia, ela trabalha, né, como ela falou, de segunda a sexta, e a demanda é grande, né? Então eu fico na retaguarda junto com ela ali, resolvendo as coisas, ajudando Molinha ela. de frente, metendo esse caô nesse aí. Molinha de frente da casinha. Metendo a dia. Sou... Eximindo das Sou responsabilidades. da Igreja Assembleia de Deus Missão Vida, né? A Legal. pastora Tony e pastora Silvana. Que também é de colégio, a igreja, ou não? Em Sim, colégio foi lá também. que tudo começou.
Sim. Legal. Então, é isso que eu ia perguntar agora. Por que o Para Pedro? Como é que começou isso? Então, vou explicar pra quem não sabe, que ele já sabe. Eu sei, sabe. né? Ele tá Eu sei fingindo. Tem um pedacinho aí, de alegria. Então, eu era líder da juventude lá da igreja, e aí eu não gostava de ir pra rua. Nunca gostei de nada disso, de estar na rua, de missões, nem tinha conhecimento disso. E aí, quando eu assumi a juventude, eles tinham esse negócio, né? Vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. E aí, como é que eu, líder, ia falar que não queria ir se eles queriam ir? Aí eu falei, Jesus, então vamos, né? Tipo, muito da contrariada, mas aí foi. E a gente fez primeiro o Natal na rua, não lembro o ano, mas a gente fez primeiro o Natal na rua ali em Madureira, quando tinha muito usuário de crack, a gente fez lá no dia 25. Aí depois fizemos no outro ano a mesma coisa, e aí nesse meio tempo, eles queriam sempre ficar fazendo coisa na rua. Tô olhando pra cima assim pra poder lembrar. A gente sempre ia pra rua, eu já tava meio que acostumando. E aí depois a gente fazer o 3 anos do Natal com Cristo, que era lá no terreno da igreja, que a igreja é meio uns 500 metros, assim, do Para Pedro, né? Bem pertinho. E aí foi o público mais perto que a gente viu para poder abordar. E nesse Natal com Cristo a gente entregava a cesta básica, dava roupa, fazia uma ceia de Natal gigante. Essa época eu nem conhecia a Fernanda ainda. E aí a gente viu que a proporção que aquilo estava tomando, né? Primeiro ano a gente entregou 80 cestas, no segundo passou para 100 e no terceiro já eram 120 cestas, aquelas cestas bem grandonas. E aí depois desse terceiro ano eu saí da juventude e aí fiz o curso de missões lá em Betânia, foi onde eu conheci o Felipe. A gente se conheceu assim. Legal. E aí depois a gente ficou em 6 meses lá no IBGE, foi isso, né? Em 6 meses ou um ano. Um projeto que a gente fez na Mangueira, no IBGE. Isso. Foi 6 meses, mais ou menos. Bem intenso. A gente tava lá todo sábado lá no IBGE. E aí eu já tava, tipo assim, depois você faz o curso de missões, você fica meio perturbada, né? A vida muda. A cabeça vira. Total. Acho e aí eu ficava mal de cabeça. É tudo que você vê, agora você vê missão, cara. Você vê uma forma de transformar o mundo. Eu saí daquele curso assim, cara. Tipo, e eu tava fiquei cara. muito mal de cabeça. Pior, né? Entrei mal de cabeça. Na verdade, eu entrei pra fazer o curso, que eu achava que eu ia ficar vendo Neil todo dia. Falei, eu vou pro curso pra poder... Palavra, né? Eu vou pro curso pra poder ver o Neil todo dia. Mentira, que ele só apareceu lá um dia e eu vai me massacrando. Saía de lá desesperada. E aí a gente ficou lá e quando saiu de lá, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Só vinha Para Pedro na minha cabeça. Aí eu sabia que era alguma coisa com alimentação. Como a gente já conhecia mais ou menos as pessoas por causa do Natal, que eu andava na rua assim, as pessoas, a moça do Natal, falava comigo assim, a moça do Natal, vamos fazer alguma coisa no Para Pedro. E aí eu e o Felipe, a gente estava andando muito junto nessa época, e o Felipe tem que fazer alguma coisa. E aí tinha uma menina que morava lá, que ela sempre me levava lá na favela para poder resolver qualquer coisa, para poder pedir autorização para quem manda, né? E aí, numa dessas vezes, eu falei, queria falar com você. Aí ela me levou. A gente tá andando na favela, quando eu vi, aí ela... E aí, o que você vai fazer? Aí eu falei pra ela que o que eu tava querendo fazer. E aí a gente conseguiu um espaço. Lembra que a gente foi lá? A gente conseguiu um espaço, só que um espaço muito deteriorado. E aí eu entendi também que não era aquela forma que Deus queria pra poder fazer as coisas, entendeu? Era muito difícil, porque naquela época não tinha mais a juventude que me dava todo o suporte. Eu muito louca, assim, caminhando sozinha. E Felipe junto, direto. Aí até que um dia uma outra vez eu fui na favela e a menina me mostrou um espaço totalmente diferente, tudo bonitinho. Eu, quanto você vai cobrar? Ela, não vou te cobrar nada não, vai ser de graça. Aí eu comecei a chorar, aí a gente começou a correr atrás das coisas, lembra? Dona Penha, né? Dona Penha. Aí a gente começou a correr atrás das coisas, aí ganhamos um joguinho de cadeira, de plástico, né? Aí eu comecei a ir na favela avisando, vai ter almoço. Aí no primeiro dia, com aquele joguinho de cadeira assim, minha mãe fez uma panelinha de arroz, de feijão, de tudo, aí a gente tá lá esperando, aí não aparecia ninguém. A gente marcou meio-dia. Aí meio-dia e meia, sei que a hora passando, eu falei, Jesus, não vai vir ninguém. Aí daqui a pouco, a gente veio pra almoçar. Vieram 4 adolescentes, que era Natasha, Miguel, Renato... E um outro menino que eu não lembro mais o nome dele. Aí eram 4 adolescentes e a gente com 4 cadeirinhas de criança. Eu falei, Jesus, eu entendi errado. Era pra eu estar aqui, não sei o quê. Tivemos que pedir mesa de bar de ferro, né? E aí começou com 4 crianças. Foi o primeiro dia que eles foram. E hoje a gente já tem 150 crianças lá na casinha. Então, tipo assim, não tem explicação natural. A gente fazendo mudança, lembra? Com a Juliana, a gente subindo com geladeira, com fogão. Começou tudo muito pequenininho. E hoje, graças a Deus, já tá tudo
Não está estruturado, né? Mas tomou uma proporção bem grande. Ainda está nesse espaço inicial? Eu lembro que eu fui lá nessa casa, a gente fez uma ação lá com a Juventude da Cairós. Ainda está nessa casa que vocês tinham em cima, né? Não era um terraço. Terraço. Não, agora a gente está com outro espaço, porque nesse espaço do terraço começou a ficar pequeno, né? Não tinha mais condições de suportar ali 150 crianças. Já teve dia, tipo, lembra? Tinha que subir e descer. Usar os dois espaços, assim, nas costas da gente, porque a gente não dava conta. E aí aumentou muito o número de crianças, não tinha mais como a gente ficar ali. Aí nesse espaço agora do terraço é o lugar onde as mães trabalham. Legal. Porque aí tem o Josué, né, que é fabricando sonhos, que faz forminha de doce. Ele deu essa oportunidade para as mães estarem trabalhando. Aí algumas meninas que começaram já tá trabalhando na fábrica de carteira assinada e tudo. Cara, muito maneiro isso. Muito maneiro isso. Muito legal, né? Inacreditável, né? Eu nunca imaginei que fosse tomar essa proporção. E lá no terraço as mães estão trabalhando. Mandar um abraço pro Josué, né, irmão? Josué. Irmão, teu coração Levante, né? Top, brother. Pô, sem contar a luta que tem, depois de terminar o te conto. A luta que Josué enfrenta. Tá contando as glórias, né? A luta que Josué enfrenta. Aí me liga e eu, ai, amigo, não sei nem o que eu falo, morrendo de vergonha. E aí a gente conseguiu alugar um outro espaço, que lá é uma casinha de verdade, né? E aí eles ficam apaixonados. Parque de diversão deles. Maneiro. Como é que é conciliar a missão com o trabalho fora de vocês? Vocês têm trabalho fora, Porque a gente vê gente dando desculpa pra caramba pra poder fazer a missão. E aí tá aqui vocês, 2 representantes nata do que fazem aí. E mandam muito bem e fazem, pô. Trabalham, tem a Parada do Gelo, tem o teu trabalho de segunda a sexta e tocam missão, mano. E tocam muito bem. Fala como é que é isso aí pro pessoal, porque acho que é uma pergunta muito pertinente. Isso aí. Como é que é isso pra vocês? Como é que consegue lidar com isso aí? Prioridade, primeira coisa. A casinha, ela se tornou prioridade. O mesmo compromisso que eu tenho em cuidar lá do gelo, em cuidar do outro segmento. A casinha, ela é prioridade, em cuidar da minha casa, em cuidar da minha família. A casinha, ela se tornou isso, ela faz parte disso. Eu não vejo mais a vida da Fernanda sem a casinha. Ela faz parte disso, é como eu acordar, é como você ir lá orar, escovar o dente, faz parte. Ela tem que estar no dia a dia, então ela tem o horário dela. Corrido, falar que é fácil, não é realmente fácil, porque tu acorda, né, filho? Tem dia que são realmente muita atividade. Tem que ir na rua para receber alguma coisa, é a doação que vai buscar, o horário da aula, tem que ir lá abrir, porque as professoras vão chegar para dar aula. Aí, enquanto as professoras estão lá, tem que ter o horário do lanche, enfim. É prioridade. A palavra é isso, ela faz parte. Vou fazer uma pergunta, até retroagindo um pouquinho. Como foi que você se projeto. Uma parte dela. Obrigada. Como foi que você chegou lá? Eu conheci a Silvana assim, eu conheci o Felipe assim. Então, na fala da Sil, a Sil falou assim, eu não conhecia a Fernanda, mas eu conhecia ela. Porque somos da mesma igreja e é impossível não conhecer a Sil, né? Impossível não conhecer ela. Quem tem atividade, né? Sempre fica conhecido. Sim. Na verdade, a minha cunhada, Karine, minha cunhada fazia parte da juventude. Então, minha cunhada chegou, na verdade, quem convidou a minha cunhada para ir lá foi a Zípora, é uma amiga que fazia parte do projeto, que hoje, né, não está entre nós, Senhor recolheu. Então, a Zípora convidou a Karine e ela falou, Fê, nem Fê, muito carinhosamente, ela me chama, uma chamou outra de bruxa. Ela, bruxa, tem um projeto lá no Parapedo com crianças, estão precisando de ajuda, vamos lá? Eu falei, vamos. Inclusive, quem foi buscando, foi encontrar, foi Felipe, que foi buscar a gente lá no metrô, eu e Karine, que não sabe, Karine, não foi? Verdade. Isso, aí o Felipe foi buscar a gente lá no metrô, nós fomos, assim que eu conheci a casinha. Assim eu já conhecia ela, aquele jeitão dela. Aí, logo no outro dia, a Sil marcou uma reunião. E desde aquele dia ali da reunião, quando a Sil fez aquela reunião, para poder, assim, era pessoas de fora. Tava eu, Karine e tinha mais uma pessoa. Não me recordo agora no momento. Aí a Sil marcou uma reunião para poder falar um pouco como era, né? E aquilo ali eu abracei naquele momento. Eu falei assim, eu gostei disso, sabe? Gostei de ouvir aquilo dali, gostei de viver aquilo dali, porque assim, eu falo muito pouco,
Eu sou muito tímida, com certeza vocês devem estar percebendo isso, mas eu sou dinâmica. Eu gosto de colocar Ativa, a mão, né? isso, eu gosto de fazer. Isso eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu vou ter muita dificuldade para estar aqui, para me expressar, para falar, mas para fazer eu não tenho essa dificuldade. E lá aconteceu isso. Estar com as crianças, fazer aquilo ali, eu me identifiquei. E desde aquele dia, eu nunca mais deixei de ir para casinha. Aquele momento ali, eu firmei o compromisso e nunca mais eu deixei de ir. Legal. Maneiro. Eu falo que quando a gente chega num lugar que deveria ser nosso já, nosso sinal de pertença meio que alerta dentro da gente, é tanta alegria. Um sinal de pertença, fala assim, cara, que eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar fazendo isso. Esse é meu desígnio, mano. Tipo, eu falo isso com o Barão, às vezes. Quando eu tô pregando, eu falo assim, cara, eu saio da mensagem às vezes e falo assim, caraca, mano, eu fui chamado pra essa parada, não tem como. Eu gosto muito, eu me sinto bem, mano. Você se sente Fazendo completo, né? Meu sinal de pertença, ele, pum, aflora e eu fico... E ali é muito engraçado que diversos momentos você vê, assim, eu acredito que eu vejo assim, tanto pessoas de lá e outras pessoas que devem falar assim, caramba, um negócio doido, uma correria, uma agitação, por que elas estão fazendo isso? As pessoas não devem entender, né, não entende. Por que aquilo dali, né? Que loucura é essa? Vai pra lá, vai pra cá e corre, e entra, faz. Tem dia que entra na favela 2, 3 vezes e assim... Por que isso? Né? Constrange eles, não constrange? Não Você acha? Sei, Sim, sim. Felipe. Eu não penso muito, não. Já passei dessa fase, assim, de perguntar. Eu só faço. a gente faz, mas tem fico gente perguntando, que tu não. ora, tem pessoas que você olha assim na fisionomia deles, tipo assim, por que isso? Sabe, eles não vão entender. O que eu percebo é que, tipo assim, em algum momento, tem algumas pessoas, né? Nem todos. A grande maioria da favela já caminha junto com a gente, né? Hoje sim. Mas aí eu vejo que algumas pessoas, assim, em algum momento, acham que a gente vai tirar alguma coisa, tipo assim, da manga, sabe? Ah, ela vai pedir alguma coisa, não é possível. Isso. Ah, mas... Isso. Sabe? Não dá pra Como é falar. que pode amar assim? mas Fazer- tipo, Vai vir com algum político aqui pedindo voto. Exata- alguma coisa ela vai isso, fazer. isso, exatamente. Alguma coisa ela tá tramando alguma coisa. E tipo, já se passaram 6 anos, né? E a gente conseguir caminhar com integridade dentro de uma favela é muito difícil. Porque você não pode se envolver com nada. E ao mesmo tempo você tem que estar envolvido com tudo. Caraca. E aí essa é a maior dificuldade. E tipo, eu não sou uma pessoa, tipo... uma pessoa normal. Né? Eu não sou uma pessoa normal. E aí isso às vezes também assusta as pessoas, que as pessoas ficam esperando um certo comportamento de quem exerce esse tipo de trabalho, que em mim não vai encontrar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, de brigar, de gritar. E eu tô de uma menina e falei, a tia é bem atribulada, né? Eu falei, mas sou mesmo. Sou de verdade. Uma das mães, né? Hoje nós já temos essa relação com elas, entendeu? Né? Porque elas ficam esperando talvez um outro comportamento, entendeu? E que não vai encontrar em mim. E eu acho uma coisa que eu, tipo assim, posso voltar um pouquinho no assunto? Claro. Quando ele pergunta dessa entrada da Fernanda, Felipe testemunhou isso. A casinha, ela tem algumas coisas umas coisas muito loucas. A gente ouve, as pessoas chegam lá, ficam muito impressionadas, assim. Tem 2 visões. Uma que quando vê na rede social acha que é um bagulho mega e chega lá é um negócio muito simples, né? E aí as pessoas ficam meio frustradas. Já foi gente lá que falou, eu queria dar aula de balé, não sei o quê. Quando chegou lá, falou, mas eu preciso que me dê um salário. Eu falei, filha, que não tem salário. Né? Nem o piso direito pra poder fazer o balé. Ela tava achando que era um negócio, quando chegou lá, E aí isso acontece. Outra coisa é as pessoas às vezes chegam lá esperando que vai ter, não sei, um comportamento e fica impressionada, entrega a profecia e chora e roda e não sei o quê, e diz que vai estar lá todo dia, a pessoa não volta nunca mais. E quando a gente tava... E aí a gente vê que é Deus mesmo que seleciona, né? Quem é que vai estar lá com a gente todos os dias. E aí, quando a gente tava lá, primeiro, tipo assim, era eu e Felipe e minha mãe, praticamente, né? Era muito pesado, muito. Nisso era muito pesado também, porque as crianças não conheciam a gente. E eles ficam te testando o tempo inteiro. Não sei se tu lembra disso. Uma vez teve uma briga que o Alisson jogou a comida pro alto. Lembro mesmo. Cara, era desesperador. Minha vontade era de chorar. Eu saía correndo pela favela, gritando. Eles acabavam de comer, eles se cagavam todo, porque eles não tinham hábito de se alimentar. Então o organismo não entendia, entendeu? Eles comiam. Lembra? E o SUS que eles tomavam? Com criança pequenininha, comia prato que nem eu, cara. Continua Criança comendo. pequena, né? Continua, né?
Mas isso era assustador no começo demais pra mim, pô. E tipo, eles não ficava tinham conversando sobre isso. hábito de refeição, né? Então parecia que eles comiam como reserva. Olha. E aí comia, daqui a pouco vomitava tudo. E a gente tendo que limpar, e criança chegando, e criança querendo repetir. Era muito pesado. E aí veio a Zípora, que essa menina que a Fernanda falou. E aí Zípora, tipo, Felipe se afastou, aí ficou eu e Zípora e minha mãe ali na comida. E aí, nesse meio tempo, veio Fernanda, não sei o quê, aí foi Deus, né? Levou Zípora faleceu. E aí, quando o Zípora já tinha perdido o Felipe, e aí, em seguida, perder Zípora, eu falei, Jesus, agora é pra parar, né? Já tá me avisando que é pra parar. E aí, Deus foi e trouxe Fernanda. Então, eu acredito, não tenho sombra de dúvidas nenhuma. Eu não sou primordial ali na casinha, a gente já tem prova disso, né? Que se eu não tiver, as coisas vão continuar andando, e eu acho isso muito legal. Mas dessa capacidade que Deus tem de trazer pessoas para poder fazer com que as coisas caminhem, sabe? Somar. Então, tipo assim, Fernanda não tá ali por um acaso, não foi Karine que levou, Deus já sabia do que iria acontecer com Zípora, que foi um negócio muito louco, não só para mim, mas para as crianças. Do mesmo jeito que as crianças, tem criança aqui até hoje. Cadê esse Felipe? Ai, gente, não aguento mais essa pergunta. Tá trabalhando. Não pergunta? Sim. E aí eles perguntavam, cadê tia Zípora? Aí pra tu explicar que a pessoa morreu, tá trabalhando é uma coisa. Era uma pessoa que trabalhava muito. Agora, como é que tu vai explicar que a pessoa morreu pra uma criança? É verdade. Se nem eu queria acreditar, se nem eu queria falar daquilo ali. Toda hora eles perguntam, morreu? Mas vou pra onde? Mas por que morreu? Eu não sei o que. Aí a gente ficou um tempão sem ir lá, porque eu não tinha estrutura pra poder ficar explicando e falando daquilo ali toda hora. E aí Fernanda veio. E aí a gente tem... Ainda tem a Fabi também, né? Fabi. Tá lá com a gente direto. Pra gente conseguir caminhar e continuar. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Eu acho muito interessante que você, quando tá comentando das crianças, Fernando também, vocês citam as crianças pelos nomes, né? Vocês pegaram essa identidade com elas, sabe? Vocês não são 150 crianças que vocês cuidam. Não, é a fulana, o ciclano, o nome. Como que é isso? Vocês criaram um elo com as famílias, criaram um elo com as crianças. Como se deu isso? Nunca pensei, né? Não sei responder essa pergunta. Quem tá de fora repara, sabe? Eu tô olhando assim, eu falo, nossa, elas sabem os nomes, cara. É igual família. Você sabe o nome de toda a sua família. Virou parte, né? Entendeu? É parte, porque assim, somos tia. Não são números, né? Não, somos tias. Legal. Então, toda tia sabe o nome dos seus sobrinhos. Tem hora que confunde, porque imagina a família muito grande, então eu... E as tias estão velhas. Isso. Aí, se a minha Milena, irmã do... Aí, ela sabe, e a Sil sabe nome e sobrenome. Olha só. Ela, muitos e é ela natural, sabe. tá vendo? Ela ainda sabe, assim... não sei quantos Gabriel. Tem um Gabriel Honorato, Gabriel não sei o que. Ela sabe. Eu não sei sobrenome, mas ela sabe o nome e sobrenome. Entendeu? Se demora, tem gravado na palma da mão dela. Brincadeira. Liberou ridículo. Mas é porque a gente convive, a gente criou isso, né? De ir na casa. Isso. Porque não tem como você trabalhar com criança se você não trabalhar com a família. Legal. O tempo que a gente passa com eles, agora até que é um pouco maior. Esse é o diferencial da casa. Mas antes era muito pequeno, né? Era só a hora do almoço, era 1 hora. Era 1 hora mais intensa da vida, assim. Era tudo muito intenso. Eles chegavam, comiam ali, a gente brigava ali, a gente educava ali, a gente matava. E tchau, não quero mais ver ninguém. E aí a gente via que, tipo assim, a gente ficasse 1 semana sem ir, o retrocesso que tinha, lembra? É um retrocesso gigante. A gente tem que trabalhar com as mães, que nem agora. A gente, na pandemia, a gente já mudou a estratégia algumas vezes, né? A gente não deu. A gente começou dando alimentação todos os dias. Aí depois a gente começou a dar o café da manhã, porque eles não iam para a escola. Aí para poder ir para a escola, a gente começou a dar o café da manhã, porque eles acordavam para tomar café com a gente. E ali a gente já botava para a escola do jeito que tava. A gente pediu blusa de escola e tudo, arrumava isso, o café era de 7 horas da manhã. Aí quando veio a pandemia, a gente não tinha como receber todo mundo, né? Lá na casinha. E aí a gente começou a pensar, gente, isolamento social. Como é que vai ter isolamento social numa casa com 7 crianças? Mano. 1 cômodo, 2 cômodos no máximo, sem televisão, sem internet. Isolamento social é pra gente. Tu fica num quarto... Teu filho fica no outro, tua esposa tá na cozinha, o outro filho tá na piscina, o outro tá no terraço. Para eles não existe isolamento social. E já não tinham a casinha para se alimentar e não tinha escola.
Aí eu pirei. O trabalho triplicou. Aí eu surtei, porque, tipo, eu falei, Jesus, eu tô em casa, eu não parava de comer, né? Comendo. Voltando, E eles? Como é que eles vão comer? Aí a gente começou a pedir, e aí foi a época que a gente mais trabalhou, porque a quantidade de doação que chegava era absurda, assim, muita gente abraçou, e a gente começou a levar alimentação pra eles praticamente todos os dias, né, Fê? Sim. Muita coisa. Mas a gente viu que eles já tinham perdido 1 ano de escola, e aí agora, em 2021, ia perder mais um ano. Isso. E aí a gente viu que as mães estavam tipo, ai, nem aí. Eles ficavam lá sentados o dia inteiro. Aí o que a gente viu? Que elas não incentivavam as crianças da escola porque elas também não tiveram isso. Aí o que a gente começou a fazer? As crianças têm aula terça e quinta, de manhã e à tarde, e aí à noite é aula para as mães. E aí a gente conseguiu estreitar ainda mais esse vínculo. Legal. Porque elas não ensinam, não é porque não quer, é porque não sabe a importância da escola. Tem mãe lá que não sabe ler. Como é que é o mundo de uma pessoa que não sabe ler, gente? Como é que eu ia chegar aqui se eu não soubesse ler? Deixa eu fazer um destaque aqui. A gente está dizendo, então, que no século XXI, no ano de 2020-21, dentro da cidade do Rio de Janeiro, num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, tem pessoas que não sabem ler. Não, tem pessoas que não têm banheiro. Tem pessoas que não têm uma certidão de nascimento. Eu quero só destacar isso. Não que me surpreenda, mas porque a gente trabalha na missão, mas para as pessoas que estão nos ouvindo entender isso, sabe? Porque às vezes a gente pensa, tem que fazer missão. Então eu vou, sei lá, para os rincões do país, né? Eu vou para o exterior, para os países mais pobres. Não, cidade do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês desenvolvessem mais um pouco disso. Como que tem sido ensinar para as mães, ensinar para os adultos e ainda falar também sobre essa questão de casas que não tem nem banheiro, não tem nem estrutura, né? Como vocês citaram. Saneamento básico em muitas casas lá é precário, né? Não tem, né? Saneamento básico. Silvana parou até para pensar. Não tem mesmo, não tem. É porque quando lembra, né? Eu sei o que ela lembra. A mente sozinha vai visitando algumas casas, né? É, exatamente isso. Tem, né? Tipo metrô ali do lado, gente. Tem criança ali, eles moram ao lado da estação, que nunca tinha entrado no metrô. Olha. Né? Eu pensava que era a estação de Irajá, por isso que eu perguntei. De a colégio. estação de colégio. A Fernanda, semana passada, por causa da minha demanda, né? Meu horário é muito corrido. Eu saio de casa às 6 e pouco e chego pra casa às 7 horas da noite. E Fernanda que fica resolvendo algumas coisas. E aí ela foi numa casa essa semana que o rato entrou na geladeira. Caraca, mano. O rato morava na geladeira. E aí, em 2 crianças, o rato mordeu o rosto e o pescoço, não foi? Olha. Uma o rato arranhou aqui, a outra o pescoço. Aí quando ela tava lá, ela falou que escutou o barulho do rato. Eu estava lá, daqui a pouco... Que isso? Ela... Só que eu me assustei com o barulho e elas com muita naturalidade. É o rato, tia. Aí eu falei, gente, isso não é um rato, esse barulho? Aí ela falou assim, tia. Aí ela começou. Aí foi quando elas vieram. Ela, tia, aqui, ó, o que ele fez à noite? Aí eu falei, como? Ela falou, na cama. Aí eu falei, gente, como assim? Aí ela, vem cá. Aí ela puxou a cortina. Aí ela mostrou um buraco no colchão que o rato fez. Aí ela veio com a mochila da menina. O rato comeu a parte de trás da mochila da menina. E eu já sabia da geladeira, porque o fundo da geladeira, aquele forro ali, ele estava entrando por ali. Então, não tem armário na casa. Então, o que elas tinham de alimento, elas colocavam dentro da geladeira. O rato entrava e comia. O rato entrava e comia. Então, assim, não tinha alimento. E a gente não entendia que toda hora elas iam lá. Toda hora ela pedir, até que a mãe pegou. Olha aqui, tia. Aí mostrou. Aí eu fui lá e olhei. Primeira coisa que eu reparei, falei, Sil, iluminação, né? Eu falei, Sil, é muito escuro. Sil, não tem luz. Como assim? Não tem luz. Tem uma lâmpada num cantinho da casa. O resto é uma escuridão. Luz amarela, sabe? Aquela luz amarela. Aquilo ali... Eu falei, meu Deus, eu queria fazer, não foi? Eu falei, Sil, uma gambiarra, uma extensão, botar aquele negocinho na ponta, esticar lá. Eu queria fazer aquilo dali, porque eu falei, precisa ter uma iluminação ali. Aí, assim... A gente conseguiu a geladeira. Deus honrou, Deus abençoou. Vamos trazer uma defesa para essa conversa. Aí chegou. Chegou esse momento. Bateu legal. Quando chegou a geladeira, né, Sil? A gente levou a geladeira. Eu nem vi, não participei disso não, Fernanda. Com a geladeira lá, que eu cheguei assim... Mas aí a gente sempre falava isso, né, Fê? De que a casinha... As pessoas perguntam, né? O que vocês fazem lá?
Vocês pregam? Vocês falam de Jesus pras crianças? Vocês oram? Eu falo, não tem tempo pra isso, não. Porque o tempo que eu tô fazendo isso, tô sendo Jesus pra elas. Não dá, tipo assim, não é que eu tô desvalorizando a pregação. Não é que eu tô desvalorizando você falar de Cristo. Mas ali não adianta você ter um discurso e as suas atitudes são contrárias, senão de uma favela, gente. Vão ver Cristo, né? Eles Mostra veem na prática, Cristo. né? Jesus Exatamente. na Tem prática. um momento de se pregar, mas ali é a hora da ação, é a hora de meter a mão, né? É E pregar aí- com ações, né? É. Exatamente. Tá pregando, pô. Só não enxerga isso que Não, ele quer. mas aí as pessoas querem, tipo, manter o que tá acostumado, A né? liturgiazinha, É. né? Aquele E metódico. isso. E aí, ali, o que vocês fazem ali? A gente tenta dar dignidade. Isso. É isso, tenta dar dignidade. Eu aprendi, não sei se o Felipe percebe, quando eu cheguei lá, quando a gente chegou, né? A gente sempre fica fazendo essa comparação. Que eu achava, tipo assim, não, bebe aqui, Gatorade. Não, Sil, mas eu quero água. Não, Gatorade que é bom. Não, Sil, mas eu tô afim de... Não, Gatorade, pô. Gatorade, carão, vai beber água. Podendo beber Gatorade. E Deus falou que, tipo assim, eu não tenho que dar o que eu quero, eu tenho que dar o que eles precisam. E aí isso aí me desestruturou completamente. E aí a gente fica assim o tempo todo, né? Porque teve um Natal que a gente conseguiu dar 150 bicicletas. Olha. Ah, que legal! Que eles venderam todas as bicicletas e desmontaram, Ninguém e tem- negociaram e não ninguém tem mais nenhuma. Olha Ninguém tem só. bicicleta Por quê? Porque eles não pediram bicicleta. Quem achava que É. bicicleta era importante era eu. Olha Ai, só, sinistro isso. ensinamento. Não vê mais um raiva. pedalzinho lá. Venderam pra contar todas, história. Não, todas. Venderam, Não sobrou desmontaram. Cadê a bicicleta? Ah, tia, tirei o pneu e não sei o quê. E tirei o banco e tirei... Aquela coisa linda, 150 bicicletas com balões, cada uma com Menina, balão parecia pendurada, coisa um negócio linda. de televisão, Vai. nem eu tava acreditando. 150. Como é que pode, gente? Duas pretas, pobre, dá 150 bicicletas para 150 crianças. Negócio de outro mundo. Eles venderam tudo porque eles não pediram bicicleta. Aquilo para eles não é importante. E aí a Caraca, gente maneiro tenta isso. caminhar assim, sabe? Dentro da necessidade ensinamento. deles. Aí uma outra casa lá, foi um soco na cara. A mãe morreu de overdose, a avó ficou com 5 netos. Quando a gente entrou naquela casa, era um banheiro que tinha um banheiro, era um vaso pela metade, era esgoto por dentro da casa toda, era rato, era não sei o quê. E aí eu falei, gente, meu pensamento são 3 meninas. E tinha uma outra casa que a gente também reformou o banheiro. Uma menina dessa cresce nessas condições. Quando ela fizer uns 13, 14 anos, qualquer cara que ela conhecer, que levar ela para um motel, que ela vê um banheiro de motel, ela vai fazer com esse cara o que ele Ganhou. quiser. É. Só porque tem um vaso. Só porque tem um vaso, um chuveiro. Porque nem chuveiro tinha, era um Não. buraco, né? Não tinha nem cano, era só o buraco. O vaso era metade do vaso. E preto, podre. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode isso? Aí, tipo assim, a casinha, quando a gente arrumou esse outro espaço, era justamente essa a intenção, de fazer com que eles entendam o que é você ter um lar, sabe? Um banheiro, um vaso, um chuveiro, uma cozinha, Comunhão. um quarto. Isso. Lembra que eles falaram? Que você gosta da casa? Que você gosta da casinha? O que você acha da casinha? Porque aqui a gente é família. É, mano. Porque sentava na mesa todo mundo junto pra Que comer. legal, que legal. Simples, né? Poxa. Caraca, mano. E a gente vai morrendo de vergonha a cada dia, assim. Vai, Vai ficando murcho, assim, desanimado. Porque a gente acha que vai lá pra receber, que vai lá pra dar, né? A gente tem essa pretensão. Não, porque eu tô indo lá fazendo... Mentira. Só quem recebe é a gente, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O amor, quando a gente chega lá, criança correndo atrás do carro. Jesus, morro de vergonha. Mas se a gente for lá 10 vezes, 10 vezes parece que é a pra primeira recepção. vez. Gente, acabei de sair daqui, voltei a... tia. Sabe, às vezes você não recebe um abraço um mês. Tu chega lá, tu recebe 50. Ao mesmo tempo. É isso, não é ao mesmo. E aí você fica pensando, Senhor, eu não mereço, sabe? Porque Deus sabe quem a gente é. E aí a gente também sabe que a gente não vale nada. Mas de Deus confiar, sabe? Aquelas crianças. E o que a gente fica também pensando é... Quantas frustrações ele já tem ao longo da vida pra gente ser mais uma. Então dá vontade de desistir? Dá vontade de sumir. Mas o que a gente vai falar pra aquelas crianças? Ah, valeu, não dá mais não. Vamos meter o pé, viver a nossa vida. Então a gente vai construindo, sabe? Não sei até quando Deus vai permitir a gente ficar ali. Mas o que depender da gente tá se esforçando para fazer o melhor, né? Máximo. E como Mas- tem sido trabalhar com as mães?
Que vocês falaram que vocês trabalham também a ação. Tem a parte da educação, né? Aham. Como tem sido essa ação com os pais, com as mães? Mas elas são maravilhosas. Elas são muito engraçadas. Vocês fizeram agora há pouco tempo Uma exposição top. Outubro Tu viu Rosa. ontem aí, eu vi, pô. Outubro Rosa. Tá doido, ficou muito Elas maneiro. são muito engraçadas. Elas tiram a gente do sério ao mesmo tempo, a gente ri, chora, briga. Elas são muito divertidas. Mas a gente se diverte o tempo inteiro. Estar trabalhando com elas tem sido assim muito. Elas são muito parceiras. Muito. Elas abraçam tudo que a gente fala, que a gente pensa, quando a gente leva até o assunto até elas, né? Elas abraçam. Aí dá aquela confusão primeiro, né? Primeiro poder entender, compreender, e assim, muita gente. Aí daqui a pouco tá tudo. Eu sei que funciona. O que a gente comenta com elas abraça a causa e a coisa. Elas têm uma certeza, uma confiança que a gente, né? Quando a gente que tem tanta certeza que vai dar certo, que aquilo ali é o melhor, tipo assim, como assim? E vai embora. Sabe? Elas a gente vê que através delas a gente pode gerar uma mudança muito maior do que a gente imagina, sabe? Porque a gente tenta criar essa parceria. Tipo assim, não adianta eu falar que comer pão de queijo não é legal se a mãe der o pão de queijo. Ela é a autoridade sobre a vida da criança. Então é a palavra da mãe sempre que vale. Eu não posso invalidar uma ordem que a mãe der. Mas elas precisam entender o que a gente está fazendo ali, sabe? E não ver a casinha só como um projeto social. A gente não é um projeto social, a gente não está ali... a gente está aqui de vez em quando, não. A gente está no convívio, no dia a dia. Então a gente tem que trabalhar junto. Mas tem muitas coisas que elas têm dificuldade de entender pelo contexto, sabe? É cultural mesmo. Tipo, as crianças dançarem. Isso. Eu tenho uma certa resistência a isso. Mas tem criança que vai pro baile com a mãe. E aí, como é que a gente vai fazer? E ver a mãe dançando, entendeu? Então, tipo assim, entre me ouvir e ouvir a mãe, tia da igreja, não gosta que dance. Eu falei, não é isso, mas, tipo, às vezes é algo que extrapola, sabe? Para uma criança. Mas elas são incríveis. E uma coisa que uma delas uma vez comentou, não lembro exatamente, quando elas falaram que o convívio entre elas melhorou depois dessa relação. Foi Por quê? As próprias mães? Entre elas, porque Porque a gente tem um grupo das mães. Entre as mães. Entre as mães. Que muitas elas Elas, elas reconheceram isso, né? Foi muito Muitas legal. mães que não se falavam, aí agora se falam. E como tem que organizar alguma coisa, a gente deixa por conta delas. Isso. Aí quando surgiu essa possibilidade de fazer a exposição, já foi a segunda, né? A gente conseguiu antes fazer uma sessão de fotos e a gente chama. Aí algumas vão, outras não vão. É quando elas veem o resultado, aí ficam loucas. Não, ficou muito maneiro o resultado. Mas aí a exposição lá do Mercadão foi o ápice, assim. Nem eu imaginava que fosse ficar tão bom. Ficou muito lindo, né? Muito lindo, cara. Muito interessante. Quem ainda não viu, galera, pode ir lá no @Casa Crescendo. Vocês vão... Tem lá, não tem foto da exposição? Tem. Vocês vão ver a exposição, a valorização que vocês deram pra cada mulher ali naquela exposição, mano. Pra mim E aí, de um valor. deixa eu falar. Cara, fala, cara. Conta, porque a gente tá aqui, a gente quer ouvir, Vamos pra fofoca. Na verdade, a gente começou aquilo ali por quê? Porque a gente vê... Quando a gente fala de câncer de mama, a gente nunca vê um corpo preto sendo mostrado, né? Eu até postei hoje no meu stories a primeira foto que eu vi de um feto preto. Gente... um negócio, ela vai começar a gritar aqui. E aí, quando a gente fala de câncer de mama, a gente não vê um peito preto, como se uma mulher preta não tivesse o câncer de mama. E aí, foi isso que a gente queria fazer, sabe? Mostrar que esse corpo preto favelado, ele é tão vulnerável quanto o corpo branco, para qualquer patologia, seja ela qual for, mas que dentro da favela e através da favela, com esse corpo preto, que a gente está acostumado a ver ele na escola de samba, nada contra, tá? Mas são ambientes que a gente tá acostumado a ver o peito da mulher preta na escola de samba. Né? Exatamente. Ou então caído, ou então no crack, ou então nas drogas, a gente vê ele trazendo a mensagem de saúde, sabe? Da prevenção. Então foi isso que a gente queria fazer, tipo... Aí foi pro Mercadão de Madureira, né? Que é o ápice. Como é que chegou o Mercadão de Madureira? Vocês não tinham essa noção. Quando fizeram as fotos, já tinham. Não, a gente ia fazer na favela. A intenção era fazer na casinha só. Só lá, na casinha, na né? casinha. A exposição seria feita, a ideia da exposição, sim.
Sim. Mas aonde chegou, não. Não. Aí foi a Fabi, que tinha um contato de alguém lá da Estácio, que a pessoa da Estácio fez contato com a pessoa do Mercadão, e aí levou pra lá, que é aquele mercado incrível. Eu não acreditei, ficava lá sentada, assim. Aí, dia que a gente levou elas lá no Mercadão... Fabi, beijão, Fabi. Top, É braba, Fabi. Esse Fabi é detalhe benção de Deus, foi cara. massa, no dia que elas foram lá pra poder ver a exposição. A Sil simplesmente colocou no grupo, amanhã... Ah, elas não sabiam que ia ser no Mercadão? Não. Eles não sabiam de nada. Não sabia, não. Não Cara, sabia, não. que surpresa maneira que Aí vocês fizeram, cara. a Sil só falou que a foto delas ia estar em outro A lugar gente que não fez uma fosse ali. autorização, Fez uma autorização, né? A gente fez uma pediu. autorização. Fez uma autorização e pediu, ó, a foto de vocês vão sair daqui. Aí a Sil marcou, ó, amanhã, 8 horas da manhã, aqui na casinha. Elas estavam lá. Nem perguntaram pra Nem onde ia. perguntaram. Nem perguntaram. Isso aí foi... Não, Confiança, né? não perguntaram. Cara, isso é muito maneiro. Não perguntaram. A Sil pediu, elas estavam todas lá no horário e foram. Caraca. E em nenhum momento... Eu já estava lá no Mercadão, eu fui pra lá para poder esperar ela chegar para poder filmar. Aí a Sil falou, em nenhum momento ninguém perguntou. Entraram no ônibus. Foram de ônibus, porque não tinham como levar todo mundo pegou o ônibus, Caraca, foi, mano, aí. desceu. Em nenhum momento perguntaram. Até Até onde o Eu ia último... perguntar. Aí Eu ia eu falei, perguntar se tá me levando pra onde? Até o último Chegando. Tô chegando, não sei o quê. Eu, gente, espera aí um pouquinho, vamos ficar aqui. E ela lá. De boa, já não sou eu. Eu já tava, já aqui tava arrumando agoniado vários já. Até o momento que eu já estava lá posicionada, que elas foram entender o que era assim. Quando viram... A reação, E a reação delas? a reação, gente. Elas, tipo assim, Nada Olha. paga isso, né, cara? não, Nada paga. não, elas assim, tipo assim, Nada paga. tração ficou tão bonito. E assim, sou eu, minha foto que está ali, sabe? Aquilo ali foi assim. E de tarde lá na casinha a gente fez um coffee break, botamos as fotos, aí elas chamaram os convidados, levaram a família. Foi legal, maneiro. cara. Foi muito E a legal. reação das pessoas que viam lá, chegavam até vocês? Como é que as pessoas começaram a ver essa exposição lá no Mercadão? Passa muita gente ali. E como é que foi o feedback dessas pessoas? Todo mundo que passava lá te mandava foto. No- E até o Marcava, pessoal né? do Mercadão elogiou muito, que a gente, dos adesivos, né? Aham. A G, A como é que é? G2 A G2 Publicidade. Publicidade. Daí- Doou os adesivos. E aí o cara falou que valorizou pra caramba o espaço. Muito. Aí mandou pintar a parte de baixo. Devia estar achando que a gente ia chegar lá com uma exposição caindo, né? Caída. Não, ficou Ficou. top. Pô, foi um paredão, né, cara? Foi. Paredão. Ficou. Não, e aquele Maravilhoso. espaço ali, tipo assim, a gente só pode oferecer isso aqui. Eu quase falando, se tiver que ficar na porta do Mercadão segurando, a gente fica. Isso. Né? Porque ele queria colocar no corredor principal. Nem eles, eu acho que nem eles tinham noção Esperando. que Do como que- ia ficar e como valorizou. Eu falei, agora eu acho que eles vão ter até mais cuidado quando se der aquilo ali, porque para eles era assim, o cantinho. Eles não pode tinham crer. noção de como ia ficar e foi maravilhoso. Eles vão olhar para aquele cantinho agora com mais outro olhar, carinho, né? com outro olhar. Porque ficou Caraca. maravilhoso, ficou muito legal. Então, pra quem não conhece, é fora Rio, não conhece a cidade do Rio de Janeiro, o Mercadão de Madureira é um mercadão, verdade. né? Que o mercadão mesmo, é um mercado enorme, um monte de loja num bairro super Tem famoso frango, do tem Rio de tudo que você Janeiro. quiser. É, o que você precisar Coisa comprar, tecnológica. você vai- Você Tem compra um tudo. bode lá dentro. tecnologia, Bode, tem um comida, bode. né? Isso aí, de roupa pra criança, sei lá o que. Então, e no bairro de Madureira, né? Que é super Mega tradicional. popular. É. Ah, frente Então- ao BRT, né? Em frente ao BRT. Muito legal, muito legal. Legal, legal. Vocês têm contato hoje, eu sei, né, mas o pessoal tem que saber, com a escola das crianças, de alguma forma? Porque hoje em dia a casinha é um bração extensor que liga a família, liga a criança, liga outras pessoas lá dentro da comunidade. E a escola para eles? Como é que vocês têm alguma influência no colégio? Alguma diretora, alguém, uma professora? Vocês têm algum caminho disso? Temos. Qualquer escola que a gente for e chegar lá e falar, a gente tem as portas abertas. Mas acho que é na Mendes Viana e no Brizolão, a gente tem contato da diretora e tem os professores de lá. Então, às vezes, até com o conselho tutelar, a gente tem coisa. Às vezes as crianças estão no sinal, né? E aí eles passam, tiram foto e me mandam. Sil, tá aqui no sinal, não sei o quê. Aí eu vou... Jamais imaginaram isso, né? Não, claro que não, né, Fê? E aí a gente vai em cima, né? E aí quando a criança tá faltando também, eles entram em contato com a gente pra poder falar o que tá acontecendo e a gente tenta ver, pra tentar articular isso aí. É um trabalho em conjunto, né? A gente queria que fosse mais, mas a gente tá tentando. Maneiro, maneiro. Mas assim, o feedback dos professores é
é como ponte mesmo para vocês? Olha, fulano de tal não está estudando porque tem limitação para não estar estudando e estar no projeto, ou não tem, ou mesmo não estudando vai estar lá. E depois outra pergunta, como é que alguém de fora pode ser parceiro, ajudar, pode encontrar vocês, pode de alguma forma... eu quero patrocinar de alguma forma, quero abençoar, quero servir. Aí. Melhor pergunta. Ser voluntário, né? Melhor pergunta. Então a gente quer abrir isso aqui. Tá aí. Primeira pergunta foi se a escola vincula isso com a gente, esse cuidado com as crianças, né? Então, quando falta, eles entram em contato para saber o que está acontecendo. Pô, maneiro, né? Porque se ficar muito tempo sem ir, o conselho tutelar acaba sendo acionado. Então, a gente tem isso aí. Esse lance do desenvolvimento, do rendimento escolar que você perguntou, sim, a gente que fica mais preocupado com isso, né? Porque a gente vê que a maioria ali era analfabeto funcional. Você lembra quando a gente chegou que tinha aquele caderninho que tinha que assinar? Foi até a Zípora que implantou isso. A gente viu que eles só sabiam escrever o nome deles. E aí, às vezes, você tinha que ficar falando as letrinhas para eles poderem escrever. E hoje em dia, não. Eles já estão sabendo se desenvolver melhorzinho. Mas tem alguns que têm dificuldade real, tipo, não consegue. E aí, a gente procura criar métodos, mas lá na casinha mesmo, tá? Não na escola, para essa criança poder se desenvolver. Teve um dia que eu dei aula, foi tão divertido. Gritava tanto. Gente, não sei o quê. E eles riam. Tá tudo muito legal. A Sil chega, vira festa. Tá rolando uma aula. Tá tudo sério, tudo direitinho. A Sil chega, na verdade ela falou que é festa, não foi aula não. Ela chega, você chega, vira festa. Eles esquecem que tá rolando uma aula, que é um negócio sério. Eu nem fico no dia do ensaio, estavam ensaiando quietinho, não dá, né? Porque eles vão pra cima dela, começam a escalar e o negócio... Já é sensação mesmo, é a sensação. E aí, o outro lance, de como as pessoas podem ajudar. Nem sei, cara. Como pode ajudar, Fê? Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Não tem tipo assim, você precisa de quê? Precisa de tudo. Porque é muita criança, né? Desde a parte da alimentação. Não. Até... Tipo assim, se você tem filho, o que você precisa pra uma criança? Precisa de tudo. Imagina você ter 150. Precisa de tudo. A criança nasce, ele joga no colo da gente, Aí eu fico, dá mamar pra essa criança até 1 ano, porque a gente não tem dinheiro pra comprar leite. Aí elas vêm com a historinha, né, filha? Ai, tia, não tá mais querendo mamar. Leite não, tá assim. Tá assim. Uma coisa que ela tá querendo é mamar. Então precisa de tudo, precisa de leite, precisa de fralda, precisa de brinquedo. Agora no Natal, a gente tá fazendo a festa do Natal. Precisa de doação de sapato, né, que a gente já ganhou roupa. Mas o que a gente quer também é que a pessoa vá lá conhecer, né? Porque às vezes indo lá conhecer, consegue identificar outras necessidades que a gente não consegue identificar. Às vezes nem vê, né? Até vocês que estão lá nem enxergam. Não enxerga, isso, exatamente. A gente acaba acostumando. Mas o que a gente mais precisa é o quê, Fê? Voluntário. Braços. Pessoas que queiram abraçar de verdade. E aí é só mandar direct lá pra vocês, pelo Instagram. Sim. E aí marcar um dia. Então você aí, ó, que quer ser voluntário, pode marcar aí, ó. Vai lá conhecer. Casinha, vai estar na descrição. A Juliette chegou assim, não foi? Juliette, né? Não, alguém levou ela, mas não sei quem foi, não. Hoje, quantas pessoas estão envolvidas, assim, com a causa? Assim, trabalho. Mais 7. 7 pessoas? Pra 150. Faz as contas aí, que eu tô muito de matemática hoje. Não, eu também sou péssimo. É que o número surpreende, não é? 150, 7 voluntários. Desafiador. Tipo assim, não existe, não. Não acontece de todos os dias terem 150 crianças na casinha. Porque a gente não daria conta, sabe? Mas, tipo assim, se marcar. Hoje vai ter alguma coisa. Se tu chegar lá agora, tu encontra umas 60. Aí geralmente chega eu, a Sil e a Fabi. Ou então chega as professoras no horário da aula, daqui a pouco... se chegar agora, lá chega mais 60. Se tu marcar, tal hora, mandar no grupo avisar, chega mais 100. Mas se tu falar, tipo, dia da festa das crianças, aí aparece aí 150. A festa é festa, né? Não, porque a gente avisa antes, aí eles vão falando. No dia das crianças deu mais de 150. Não foi? Depende. No dia da festa das crianças tinha mais. Dia da Páscoa tinha mais de 150. Porque a gente faz na casinha, com o porco. Você perguntou, pra participar precisa estar estudando? Precisa. Pra fazer a matrícula, tudo, então precisa estar estudando.
Mas se a gente fizer um almoço lá na casinha, o portão tá aberto. Portão aberto. Filho, até o Marcos Paulo entra, que é o evento cachorro. é evento. Isso, tá. Aí entra todo Tem um mundo, cachorro, Marcos Paulo. Gente, Eu fiquei prestando atenção Como é que é? como toda família tem seu Tem nome. Tem o Marcos Marcos Paulo, Paulo, tem muito nome bom. sobre E o nome. Até o Marcos Paulo entra. Aí a gente também não vai negar comida, né? A pessoa tá com fome. Nem pro Marco Paulo. Nem. Não, Marcos Paulo. E ele atende esse nome mesmo, o Marcos Paulo. Ele vai no almoço, ele vai na hora da aula, ele vai no ensaio. Se ele atende, chama Marcos Paulo. Muito bom. Muito legal. Ele está lá em legal. todas as atividades, a gente convida Ele vai até pra ele. igreja com a pet, gente. é mesmo. Quando as Fica lá crianças fora fica lá, esperando. convida ele a se retirar, maneiro. por favor. Legal, cara. legal, cara. Mas aí eu posso continuar falando? Pode, à vontade. Porque a gente fica pensando, tipo assim, a gente fala assim, parece que a gente é, ai, nossa, como elas são boazinhas. Não, a gente não é boazinha, né? A gente não é boazinha. É algo que Deus encontrou uma forma de tratar com a gente, principalmente comigo, sabe? Acho que ali a casinha é a forma que Deus encontrou, tipo, pra eu não desistir de caminhar assim, pra eu não abrir mão do evangelho. Porque muitas vezes eu não vejo o porquê permanecer dentro de igreja. Eu tenho muita dificuldade depois de estar na casinha. Eu sou muito extremista, né? Mas não vejo porquê de você dentro de uma igreja. Cantando, ouvindo palavra, com gente morrendo. Sai dali, você vai pra casa, sua vida continua e só você é abençoado. Então, eu acho que... Mas quando eu olho pra casinha e eu olho pras crianças, eu sei que eu sozinha não tenho como. E aí, se Deus instituiu a igreja, tem um propósito, né? E eu tenho que estar na igreja para eu poder ter condições de permanecer ali. Porque fazer, tipo, ir lá, abraçar, dar beijo, levar para passear, qualquer um pode fazer, independente de Cristo ou não. Mas estar em Cristo faz com que a gente traga uma outra visão para eles. Quando a gente vê crianças que já estiveram na casinha, no tráfico, preso, que já morreram... E aí tu fala, caraca, Jesus, não tá valendo a pena. Mas tá, porque mesmo com a arma na cintura, quando a gente chega, parece que eles ficam desse tamaninho. Inclinando assim a cabeça, meio todo molinho. Aí tu fala assim, cara, só Deus que faz isso. Só Deus. Aquelas mulheres brabas, aquelas mães são muito brabas, muito brabas. Parar pra ouvir a gente e a gente pedir uma coisa, se eu falar que não, é não. E acatarem, sabe? De uma favela toda, tipo assim, respeitar o que a gente tá fazendo ali, de não interferir, de não criar nenhum problema. A gente sabe que é a mão do Senhor. Então, a forma que Deus encontrou de me manter nele é estando na casinha, porque humanamente falando é impossível da gente fazer qualquer coisa ali. Tipo, elas não conseguem ficar com as crianças sozinhas. Eu consigo ficar com as crianças sozinhas. É demasiadamente cansativo, mas quando você vê a estrutura que Deus dá, a Fernanda, ela faz não sei quantas mil coisas, a demanda da casa dela é gigante, aí tem o gelo, aí tem o sabor de festa, e ainda dá conta da casinha, final do dia a gente não consegue nem só mexer o olho. E aí a gente vê, cara, é a mão de Deus, sabe? É Deus. Então a casinha é a estratégia que Deus encontrou para me fazer estar nele. Não teria uma outra forma de eu estar em Cristo hoje real. Ah, mas tu não ama? Amo, gente. Não tem nada a ver com amor. Mas, tipo assim, se dependesse da igreja, só de estar na igreja, um crente normal, eu não seria mais crente há muito tempo. Então, a casinha foi a forma que Deus encontrou de me manter nele. E você, Fernanda? Idem? Idem. E, assim, você tá falando em casinha, e no Senhor, essas coisas, e, assim, como que isso alcança a família também. Esse amor pela casinha, tudo isso, porque através disso alcança a nossa família também, porque igual a Sil falou ali, a demanda da casa da Fernanda é muito grande, e muitas das vezes assim, 1h30 da tarde, 2 horas, que né, tem que parar. Eu estou fazendo alguma coisa em casa, eu posso estar finalizando um almoço, algumas vezes assim, tem que sair correndo, e assim, a minha casa, entender isso. Tá entendendo? Verdade. Então assim, tá correndo, você tá fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer alguma entrega, e parar para fazer aquilo. Então, assim, eu percebi que lá em casa, a minha casa também, eles conseguem ver, porque eu vou comentando, eles vão vendo e através desse movimento, eles conseguem ver Cristo nisso, porque
Como pode? É o que eu falei, as pessoas, mas quando eu dei o exemplo das pessoas, eu, assim, dentro da minha casa também. Como é que a Fernanda faz tudo isso? Porque ela larga tudo. O amor, eu consigo falar sobre isso com eles também. Quando eu vou ver, todos eles estão envolvidos, né? Qualquer coisa que eu vou fazer durante a semana, né? Não, a Sil está trabalhando, não dá para a Sil ir. Mas eles já, lá em casa, eles já sabem que eles vão. O Cauã, o Diogo, ou a minha sogra, o meu esposo, alguém, sabe? Geralmente, eles estão envolvidos de alguma forma, porque eu vou sair, mas alguém está lá em casa na retaguarda fazendo alguma coisa que eu teria que fazer. Então, de uma certa forma, todo mundo acaba servindo, sabe? Eles compreenderam isso, esse amor, essa coisa em Cristo, isso alcança todo mundo. De alguma forma, a palavra de Deus vai alcançando sobre, sabe? Esse amor, tudo isso. Quando você vai ver, a família da Silva, elas respiram isso, né? Não é só a casinha. Minha casa é como é que é? Um estoque, não é estoque não, sei lá como é que é. Um almoxerifado, é uma extensão da casinha. Porque... Não, quem está muito perto da gente tem que se envolver com a casinha. Não tem como. Não tem. E assim, e lá é engraçado, durante a semana tem a casinha, mas enquanto chega lá, tá a tia Beth. Fezinha, a gente está preparando o almoço pro pessoal que vai levar a comida para a rua, estou preparando um docinho de abóbora, a sobremesa que o pessoal vai levar para a rua, sempre, entendeu? Elas respiram isso, então isso respinga para toda a família, para todo mundo. Até para os amigos, que eu vivo pedindo. Aquela parte que a Sil falou, aquela questão de estar dentro da igreja. Nós somos a igreja e as pessoas veem Cristo através das nossas atitudes. Quando você vai ver, tem, né, quantos conhecidos, quantos amigos, quantos colaboradores, às vezes, não são da igreja, mas através da atitude, através da casinha, tudo isso consegue ver, né, o mover de Cristo, consegue isso. De alguma forma... Conhece a igreja através desse feito, né? Exatamente. Desde que eu não vá lá, nunca fui lá na igreja. Não, isso tudo aí não tem como, a não ser o amor de quem? De Cristo, porque eu não teria esse movimento não todo. Não suporta, não. Né? Não aguenta, a não ser o amor de Cristo. Cara, meninas, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Pod Vida. Tem sido muito especial esse bate-papo. Tá sendo muito foi especial para nós. E eu Uhum. queria que vocês dessem o seu recado final, deixassem suas redes sociais, deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo. Esse episódio vai sair, Felipe, na semana do Natal, dia 22. Tá saindo, então a gente está aí às portas do Natal, às vésperas, e eu queria que vocês falassem um pouco do projeto de vocês para o Natal e deixassem um recado final aí também. Fala, Fê. Editar, palhaça. Essa parte não. Então, muito obrigada da gente vir aqui falar da casinha. Todas as oportunidades que a gente tem de estar falando da casinha é uma alegria, porque a gente nunca pensou nisso. Felipe sabe bem disso. Desde que a gente começou, a intenção era só fazer, né? Não tinha intenção nenhuma, era só fazer. Vamos fazer, bora fazer. Minha amiga que fala que eu tenho uma inquietude dentro de mim que me consome. Mas é real, é só fazer. Não tem propósito nenhum, não tem outro... mas... Não tem. É só fazer. E aí a gente começa a ver os frutos, né? E aí a gente vê que é isso. É continuar no caminho mesmo. Independente das dificuldades, de doença, de tudo... É você continuar fazendo. E aí, se deixar uma mensagem, dificuldade sempre vai existir. A gente sempre vai ter problema, mas confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no vosso próprio entendimento. A gente sempre tem uns planos para a nossa vida, mas Deus vem e surpreende a gente com o caminho que Ele tem para a gente, que é melhor do que o nosso caminho. Talvez se eu fizesse as minhas escolhas, eu nunca escolheria estar dentro de uma favela, cuidando do filho dos outros e envolvida do jeito que eu tô. A gente escolheria, morar num lugar confortável, ter uma vida boa. Missão lá em Orlando, né? Um lugar assim, legal. Mas aí Deus pega a gente. Eu tinha pavor de passar ali no Para Pedro, quanto mais de entrar. A gente entra lá de noite, né? De carro. Qualquer horário. Que loucura, gente. Entra na favela de noite de carro. E aí, quando eu olho, eu falo, cara, que era a melhor escolha que Deus podia fazer pra mim. E aí, Ele fez essa escolha pra mim e,
as demais coisas foram acrescentadas. Porque não falta nada. E tem trabalho, e tem uma condição de vida legal. E eu sei que tudo isso vem do Senhor. E talvez se eu tivesse feito as minhas próprias escolhas, as coisas seriam diferentes. A gente, quando começou na casinha, a gente não tinha nada. A gente tinha uma geladeira e um fogão. E eu não trabalhava, Felipe trabalhava. E hoje em dia a gente tem condições, tipo, se não tiver doação, a gente tem condições de manter a casinha. E se alguém pergunta, a pergunta que a gente mais ouve, quem é que sustenta vocês? Como é que essas crianças comem? Como é que vocês fazem obra? Como é que vocês fazem, não sei, quem é que sustenta? Aí a gente fala, é Deus. Não, eu sei que é Deus, mas... Mas quem é que dá o dinheiro? Não, é Deus. Não! Tá bom, sabe? Mas quem é que patrocina aí? É Deus, de vocês, gente. É aluguel, é aluguel. Me lembrou de um testemunho que a gente viveu lá, não sei se tu vai lembrar disso. Um dia tava fazendo um almoço lá, aí tava sem Guaraná Natural pra fazer o suco. Aí a gente tava sem Guaraná Natural pra fazer e tal, e ia beber água. Beleza, vamos fazer água. Daqui a pouco bateu um cara lá embaixo, levou uma cestinha, lembra disso? Uma cestinha com Guaraná Natural pra fazer. Xarope, né? O xarope, e com mais coisas. Tinha um arroz, não sei o quê. Foi lá doar. Felipe, na hora, coisa de 5 minutos. A gente ficou maluco. Assim. Caraca, mano. Como assim? A Deus. gente vive isso. Agora, no Natal. Como que é Deus, porque como que a gente planeja uma festa, coloca a data, o desejo existe no coração, mas não tem nada. Já tem data. Tem data, tem data. A data é tal, mas não tinha o local definido ainda, o desejo do que nós queríamos fazer já estava no nosso coração, né? E o Senhor, ele chegou, ele fez o nosso desejo, e como a Silvia acabou de falar aqui, ele acrescentou, porque não só o que nós pensamos, ainda outras coisas o Senhor acrescentou, né? Pegando aqui dentro, eu escutei a tia Beth falou isso, e eu peguei isso para mim, eu carrego isso comigo, que é melhor do que ser servido é poder servir. Eu sei que é uma coisa conhecida, mas eu não tinha escutado, eu escutei isso da boca da tia, e eu carrego isso comigo. Aprendi isso e é maravilhoso quando você aprende, entende isso, né? Então, melhor do que ser servido é poder servir. E dentro do que você perguntou, eu já estou falando, é um mandamento bem simples que o Senhor deixou, né? Que é amar o seu próximo como a si mesmo. Só isso, simples. Amar o seu próximo. Foi só o que ele pediu. Amar. Porque amar a Sil, amar o Felipe, amar você é mole. Mas amar, como a Sil falou, o menino que foi pro radinho, só amar eles como a si mesmo, né? Só isso, amar. Amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento que o Senhor pediu, né? Vamos encerrar, então, o nosso podcast de hoje. Pode Vida. Obrigada. Muito obrigado, meninas, pelo carinho, por tanta informação, bombardeio de informação no nosso coração. Muito, muito lindo ver vocês fazendo da forma que estão fazendo, deixando Deus agir, deixando a vontade dele ser em primeiro lugar ali. Então, obrigado pelo carinho. Galera, sigam a casinha. Pode dar um tchauzinho lá pra gente agradecer a galera. Muito obrigado, galera. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.